Informar baseado na ciência para ter uma vida saudável. Hoje, no nosso canal, vou falar um pouco mais sobre os medicamentos que estão sendo cada vez mais utilizados para controle de diabetes e perda de peso. Você já ouviu que essas injeções para emagrecer dão muito efeito colateral, mas ao mesmo tempo salvam vidas? Eu quero te explicar em linguagem simples o que já sabemos sobre os efeitos colaterais da liraglutida, que é o Victoza, da semaglutida, que é o Ozempic, e da tirzepatida, que é o Mounjaro. E o que você pode fazer junto com seu médico para reduzir esses riscos ao máximo. Nos últimos anos, milhões de pessoas no mundo começaram a usar esses remédios. Estudos recentes mostram que mais da metade dos pacientes sente algum desconforto no estômago nas primeiras semanas de tratamento. Ao mesmo tempo, sabemos que essas medicações diminuem infarto, derrame, piora do rim, melhoram o fígado gorduroso e ajudam muito no controle do diabetes e da obesidade. Ou seja, não são vilãs, nem muito menos são milagrosas. São ferramentas poderosas que precisam ser usadas com cuidado e orientação médica. Ao longo desse vídeo eu vou te contar quais são os efeitos colaterais mais comuns da liraglutida, da semaglutida e da tirzepatida. Quais são os sinais de alerta mais raros que exigem atendimento rápido e principalmente o que você pode fazer no dia a dia para diminuir esses efeitos e usar o remédio com mais segurança. Tudo numa linguagem simples, mas baseada em estudos científicos recentes e estudos científicos reconhecidos pela comunidade médica como de boa qualidade. Mas vamos por partes. O que esses remédios fazem no nosso corpo? A liraglutida e a semaglutida são da família dos agonistas de GLP-1, que é um receptor que existe em diversos locais do nosso organismo. A tirzepatida age em dois hormônios ao mesmo tempo, o GLP-1 e o GIP. Ela estimula esses receptores desencadeando processos hormonais que são capazes de diminuir o apetite, ajudar o estômago a esvaziar mais lentamente, ajudam o pâncreas a produzir insulina na hora certa. E é justamente por esse mecanismo que aparecem muito dos efeitos colaterais, especialmente no sistema digestivo. Os efeitos colaterais mais comuns e geralmente controláveis. Os estudos com esses medicamentos mostram um padrão muito parecido, que a náusea, que é o enjoo, vômitos, diarreia ou, em alguns casos, constipação, quer dizer, o intestino fica preso, dor ou desconforto abdominal, sensação de estômago cheio demais, arrotos, gases, azia, diminuição do apetite, que é um efeito esperado, cansaço leve, dor de cabeça em alguns pacientes. Mas as boas notícias é que essas queixas costumam ser mais intensas nas primeiras semanas e quando aumentamos a dose. Em grande parte das pessoas tendem a diminuir com o tempo e desaparecem ou tornam-se bastante toleráveis. Na prática, são desconfortáveis, mas geralmente não perigosos, desde que você esteja sendo acompanhado por um médico experiente e saiba como se cuidar. Efeitos que são menos comuns, mas são importantes. Esses são efeitos raros, mas que merecem atenção. Vesícula biliar, pedra na vesícula, inflamação. Alguns estudos e revisões mostram que o uso de medicamentos dessa classe pode aumentar o risco de doenças da vesícula e das vias biliares, especialmente em doses altas, com uso prolongado e quando o foco é perda de peso. O efeito de aparecimento de pedra na vesícula é comum também na cirurgia bariátrica. Isso não significa que você vai ter pedra na vesícula, mas que o risco relativo aumenta. Quais são os sinais de alerta em que merecem uma atenção maior?
dor forte no lado direito da barriga, abaixo das costelas, às vezes irradiando para as costas ou o ombro, enjoo intenso, vômitos, pele ou olhos amarelados, urina escura, fezes muito claras. Isso exige que você procure o seu médico o quanto antes. Um outro efeito raro, mas possível, é a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. Casos de pancreatite aguda são incomuns, mas descritos com toda essa família de medicamentos. Muitas vezes a pessoa já tinha outros fatores de risco, como pedra na vesícula, triglicérides muito alto, alcoolismo, né? E os sinais de alerta são dor abdominal muito forte, contínua, geralmente em faixa e que pode ir para as costas, vômitos repetidos, mal-estar intenso. A hipoglicemia, queda do açúcar. Sozinhos, esses medicamentos raramente causam hipoglicemia, mas o risco aumenta quando usados juntos com insulina ou certos comprimidos para o diabetes. Os sintomas são tremores, suor frio, coração acelerado, fome súbita e confusão. Em relação aos olhos, a retinopatia em quem já tem diabetes, alguns estudos sugeriram que houve um aumento das complicações relacionadas a essa retinopatia diabética, principalmente em pacientes que já tinham doença avançada no olho e que tiveram uma queda muito rápida da glicose. Estudos mais recentes, comparando com outros remédios da mesma classe, não mostraram aumento do risco global, mas o cuidado com os olhos continua importante. A mensagem prática: se você tem diabetes e já tem problema na retina, precisa de acompanhamento mais próximo com oftalmologia quando inicia esse tipo de medicamento. Existe um risco teórico de câncer de tireoide, o câncer da tireoide medular. Em estudos com animais, altas doses dessas medicações aumentaram um tipo específico de câncer de tireoide. Em humanos, até agora, não ficou comprovado um aumento claro, mas por segurança, os remédios são contraindicados para quem tem história pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide, ou a chamada síndrome MEN 2. Existe alguma diferença na prática entre a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida? Em termos de efeitos colaterais, as três têm um padrão muito parecido, com predominância dos sintomas gastrointestinais. A liraglutida, que a injeção é feita diariamente e é o mais antigo dessa classe. Portanto, existe mais experiência de uso, o perfil é melhor conhecido. Náusea e vômitos são frequentes no início. Há associação com maior risco de problemas na vesícula em alguns estudos. A semaglutida, que é uma injeção semanal ou existe também na forma de comprimido, muito potente para a perda de peso e proteção cardiovascular, já demonstrado em alguns estudos. Os efeitos gastrointestinais são comuns, especialmente em doses maiores. A questão da retinopatia exige atenção em diabéticos com doença ocular prévia. A tirzepatida, que é o mais recente e que é utilizado através de uma injeção semanal. Em estudos de obesidade foi ainda mais potente em relação à perda de peso do que a semaglutida e a liraglutida. Os efeitos colaterais mais frequentes também são náusea, diarreia, vômitos e constipação, em geral leves a moderados e concentrados na fase de aumento da dose. Na vida real, a escolha entre os diferentes medicamentos depende do seu perfil clínico, de outros medicamentos que você usa, do custo, do acesso e das metas do tratamento. Essa decisão deve ser tomada pelo seu médico, discutindo com você quais são as suas expectativas. Bom, existe alguma maneira de reduzirmos os efeitos colaterais na prática? Sim. Começar devagar e subir a dose aos poucos. Isso não é frescura. Os próprios estudos mostram que uma titulação lenta reduz muito os sintomas gastrointestinais. Nunca aumente a dose por conta própria.
Cuidados com a alimentação nas primeiras semanas. Prefira refeições menores e mais frequentes, em vez de 2 ou 3 pratos muito grandes. Mastigue devagar, coma com calma. Evite comidas muito gordurosas, frituras, feijoada, churrasco pesado, grandes quantidades de doces nas primeiras semanas. Esses alimentos costumam piorar a náusea e o refluxo. Evite exagerar em bebidas alcoólicas. Hidratação é fundamental. Tome água ao longo do dia em pequenos goles. Se tiver diarreia ou vômitos, a desidratação aumenta o risco de queda da pressão, piora a função renal e até aumenta a possibilidade de você ter que ser internado. Nesses casos, a hidratação ainda é mais importante. Para quem tem constipação, o intestino preso, aumentar o consumo de fibras, frutas, legumes, grãos integrais e água. Atividade física regular também ajuda a controlar e melhorar o ritmo intestinal. Em alguns casos, o médico pode orientar o uso temporário de laxativos leves. Atenção a outros medicamentos que você eventualmente esteja tomando. Se você usa insulina ou comprimidos que baixam muito a glicose, talvez seja necessário ajustar as doses para não ter hipoglicemia. Isso só deve ser feito com orientação do seu médico. Alguns exames e acompanhamento são sugeridos no paciente que faz uso desses medicamentos. É preciso avaliar a vesícula, o fígado, o pâncreas, os rins e os olhos. Antes e durante o uso pode ser mais importante para alguns indivíduos, obviamente dependendo da situação clínica dele. O acompanhamento regular permite perceber cedo qualquer problema e ajustar o tratamento. Uma questão importante: quando procurar ajuda com urgência? Se você estiver usando liraglutida, semaglutida ou tirzepatida e tiver dor abdominal intensa contínua, especialmente na parte superior do abdômen, com ou sem vômitos, amarelão na pele ou nos olhos, urina muito escura, fezes muito clara, vômitos que não melhoram sem conseguir manter líquidos que você ingere, falta de ar, inchaço repentino de lábios, língua ou garganta, visão turva repentina, manchas escuras, perdas do campo visual. Não espere passar, procure um serviço de urgência e informe que está em uso dessas medicações. Esses remédios não são moda. Eles representam uma grande revolução da medicina recente, tanto para o controle do diabetes, da obesidade e do risco cardiovascular. Mas, como qualquer remédio, tem efeitos colaterais e risco. O ponto central é: remédio bom não é o que está na moda, é o que faz sentido para você, usado de forma correta, pelo tempo certo, com o acompanhamento adequado. Informação de qualidade e acompanhamento médico transformam uma injeção da moda em uma ferramenta séria de proteção da sua saúde. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor os riscos e cuidados com liraglutida, semaglutida e tirzepatida, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo conteúdo sobre saúde baseado em ciência séria. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse tema é importante. Compartilhe com alguém que esteja usando ou pensando em usar esse medicamento. Essa informação pode evitar susto desnecessário e ajudar na tomada de decisão. E lembre-se, vídeo informa, consulta médica orienta. Leve sempre suas dúvidas para o seu médico de confiança.